Olá a todos. Vou fazer uma breve apresentação sobre a minha pesquisa, intitulada Políticas Linguísticas a partir de uma perspectiva transcultural e identidades culturais em um livro didático de língua alemã. Meu nome é Daniela Oliveira, eu sou orientada pela professora doutora Annalise Fonseca Dutra. Nesse estudo, vamos investigar algumas representações transculturais de identidades trazidas no livro didático de língua alemã, denominado Wigetz, Band 1, publicado pela editora Freitag, 2017, localizado na cidade de Estrela, no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é um material brasileiro. Eu coloquei uma foto ao lado para melhor exemplificar. O material em questão é utilizado na turma do primeiro ano do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, o CELEM, no oeste do Paraná, na cidade de Nova Santa Rosa. O CELEM é um programa do governo do estado do Paraná que foi criado em 1986, porém colocado em prática somente em 1988. O CELEM tem como finalidade ofertar cursos de língua e cultura italiana, alemã, hispânica, francesa, árabe, japonesa, polonesa e ucraniana, com o intuito de estimular e facilitar a inclusão dessas línguas nos currículos plenos do sistema educacional do estado do Paraná, para a representação e manutenção das línguas de imigração, considerando a variedade cultural étnica do estado. Pretendemos verificar se o material brasileiro segue a mesma lógica de materiais internacionais e foca muito na Alemanha em si, ou se, por exemplo, há uma abertura ao transcultural. Com isso também, confrontar algumas concepções de língua, cultura, identidade e intertransculturalidade que perpassam o livro didático elaborado no Brasil. E verificar o potencial desse material, a abertura ao transcultural que esse material apresenta ou não. Como objetivo geral, pretendemos, então, verificar as representações linguísticas, culturais e identitárias construídas no livro, e como objetivos específicos, gostaríamos de investigar as políticas linguísticas do Estado, no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, e analisar e identificar como exatamente estão representadas as identidades culturais no livro que é utilizado no CELEM. Na metodologia, nós separamos alguns critérios de análise que seriam língua, cultura e intertransculturalidade. Na língua, nós gostaríamos de saber se é trazido variedade dialetal dentro da Alemanha, por exemplo, dentro de países que falam alemão na Europa, e variedades no alemão do Brasil, por exemplo. Se a cultura trazida no livro é elitizada, europeia, ou é uma cultura mais aberta, comum a todos. No campo da intertransculturalidade, pretendemos saber se apresenta ou não comparação entre culturas. E no campo das identidades, principalmente por meio de imagens, fotos e caricaturas, gostaríamos de constatar ou não se há representação de todas as etnias, todos os tipos de corpos, por exemplo. E perceber o que as pessoas fazem, os papéis sociais que elas desempenham nos diferentes momentos da vida cotidiana e ambientes. A identidade de sujeitos falantes de alemão representados no livro. Então, a identidade aqui seria cultural, né? E os papéis sociais que as pessoas desempenham. Além disso, as políticas, em relação às políticas, pretendemos apresentar as políticas educacionais do Estado, né? E as leis e os percursos metodológicos que regulamentam o ensino de línguas nas escolas brasileiras, que seriam 3 documentos: a LDB, Leis e Diretrizes de Base da Educação, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e as diretrizes específicas de cada estado, no caso, as diretrizes curriculares do estado do Paraná. Alguns resultados, então, encontrados foram, apesar de
não ainda temos concluído a nossa análise, foi possível detectar que as identidades estão representadas e enraizadas ao passado. Percebemos isso porque há eh, uma construção homogênea de nação, uma vez que existe pouca representação de outras etnias, o que provoca o apagamento das múltiplas identidades. No que se refere à língua, o sistema linguístico trazido nesse livro não abarca variedades urbanas, cultas, rurais, faladas, escritas, antigas ou modernas. Pelo contrário, parece apresentar uma visão mais estruturalista. Existe uma ocorrência da língua no aspecto formal e as demais ocorrências são no aspecto informal. Percebemos uma cultura bastante familiarizada, de modo que não há uma menção a outras culturas, por exemplo. E no que se refere à interculturalidade, existe uma ocorrência de comparação entre como comemora-se o aniversário de crianças na Alemanha, como comemora-se o aniversário de crianças no Brasil. No que se Tá, o livro não trabalha com diferentes visões de cultura, por exemplo, esse é um ponto mais fixo. A nossa análise conseguimos detectar isso até então. Não há menção de outras culturas de países próximos da Europa, por exemplo, ou da América. E, por fim, gostaríamos de concluir que, de modo geral, o livro abarca situações bastante familiares à nossa cultura, de modo pensar e agir, não traz variedades da língua, né? A cultura é uma cultura comum a todos. Existe interculturalidade, pouca, existe, mas pouca. E seria isto de modo geral. Por fim, gostaríamos de agradecer a Bolsa UFOP que fomenta esta pesquisa.